Então a Cosan tá despencando e tem gente falando que é hora de vender. Será que é isso mesmo? Bom, só nesse ano já foram 34% de queda. Mas tem gente otimista. O Luiz Barsi, a Louise Barsi, por exemplo, eles continuam comprando Cosan. Por outro lado, a queda das ações é reflexo de um prejuízo de mais de 190 milhões só nesse primeiro trimestre de 2024. E eu te pergunto, estava barata e ficou mais barata? Ou será que a perspectiva mudou e agora é hora de vender? Enfim, nesse vídeo aqui eu vou tentar te explicar tudo o que está acontecendo com a Cosan, né, com ações de código CSAN3, falar sobre como é que andam seus pagamentos de dividendos e se na minha estratégia de seleção de ações baratas, essa é uma ação barata ou não, e também se ela passa aí nos meus critérios de seleção de ações de dividendos. Bom, então antes de mais nada, vamos aqui para um breve contexto. Bom, a Cosan atua na área agro, em específico na distribuição de combustíveis e de gás natural, além de atuar na área de lubrificantes e logística. Ela é dona de empresas como Raízen, Comgás e Moove, além de deter cerca de 4% de posição na Vale. Aliás, falando em posição acionária, a BlackRock, uma das maiores empresas de gestão de investimentos a nível global, acabou de aumentar sua posição em Cosan, saindo de 4,9% para 5,5% de participação. Parece pouca coisa, mas são quase 2 milhões de derivativos de ações ordinárias da Cosan. O que dá a entender que a gestora achou uma boa nessas cotações mais baixas para aumentar sua posição. Aliás, eles não estão sozinhos nessa, né? A família Barsi tem posições em Cosan. E para contexto, Luiz Barsi é o maior investidor pessoa física da bolsa, um cara que eu me inspiro muito, aprendo muito com ele. Embora a gente tenha métodos diferentes de seleção de ações, a filosofia de investimento de valor é a mesma. E basicamente o Barsi revelou recentemente quais ações ele está comprando e vendendo e comentou, né, ter uma boa posição em Cosan. Quanto a sua filha, Louise, que faz conteúdos muito legais também, disse que é fã da companhia. E nesse ponto você pode pensar: beleza, Ramiro, a BlackRock, a maior gestora do mundo, está comprando ações. O Luiz Barsi, o maior investidor, pessoa física da Bolsa Brasileira, com histórico de sucesso, está comprando ações. Então é só eu ir lá e comprar, tá certo? Bom, tá errado, tá? Eu não acredito que essa seja uma forma boa de investir. Só copiar o que outras pessoas estão fazendo, mesmo sendo o Luiz Barsi. Eu acho errado, inclusive, quem copia as minhas ações sem entender o contexto, sem entender o porquê eu tenho elas. Mas, infelizmente, o que eu percebo é que vários investidores acabam comprando ações, comprando ativos que eles não têm tanta convicção do porquê estão comprando. Um exemplo, recentemente no escritório do Clube do Valor, eu troquei uma ideia com um especialista em investimentos que mostrou uma carteira que ele estava analisando, né, numa sessão de consultoria gratuita de investimento. E nessa sessão de consultoria, que inclusive foi feita com um inscrito aqui no canal no YouTube, o nosso especialista perguntou: poxa, me explica um pouco melhor, né, o porquê dessas ações na tua carteira? Por que tu tem 20 mil reais em CEMIG, 60 mil em Embraer, e por que só 300 reais em Cosan? Independentemente de ser Cosan ou não, era uma posição muito pequena perto das outras. Enfim, o ponto é que esse investidor, ele travou. Ele não soube responder o porquê que ele tinha aquelas ações na carteira. Ele comprou uma porque viu que o Barsi tinha, outra porque um colega do trabalho deu a dica, outra porque era do estado dele, ele gostava do serviço da empresa. Mas basicamente aqui esse cara, ele não sabia se ele tinha que comprar mais algumas ações dele que estavam caindo, ou se ele tinha que vender logo alguma ação que estava subindo. Ele estava bem perdido, até porque esse cara, ele não tem tanto tempo para se dedicar aos seus investimentos. É o cara que está ganhando bastante dinheiro, que está muito focado no trabalho, na carreira, em crescer a renda. E a situação é uma situação extremamente comum. Tá? O que eu mais vejo aqui nas consultorias gratuitas que a gente faz são investidores que não fazem ideia do porquê eles têm os ativos que eles têm em suas carteiras. Por isso que essas sessões de consultoria gratuita ajudam tanto. Para contexto, essas aqui são sessões gratuitas que funcionam como, por exemplo, uma primeira consulta num consultório médico, em que o médico só vai fazer algumas perguntas para ti, vai avaliar a tua situação para depois mostrar qual problema você tem, se é que você tem algum problema, e como tratar ele. E os relatos que a gente recebe aqui de quem passa por essa sessão de consultoria é que os insights que a gente traz ajudam essas pessoas a se organizarem para conseguir tirar o pé do acelerador do seu trabalho mais à frente, conseguir aumentar a confiança em conquistar seus objetivos financeiros, enfim, coisas como esse comentário que a gente recebeu recentemente, de um inscrito que disse que saiu bem mais seguro para investir dessa reunião. Caso você queira ter essa sessão de consultoria gratuita, queira receber um plano de alocação estratégica feita sob medida para a tua situação, vai disponibilizar aqui algumas vagas, tá? Quem te investe nesse vídeo e já passou dos 500 mil para investir para o longo prazo, ou seja, passou do seu primeiro milhão, segundo, quinto ou mais. Se esse for o seu caso, só aqui apertar no primeiro link na descrição ou no link que eu vou deixar aqui, preencher algumas informações que vai avaliar suas respostas e entrar em contato contigo.
Quando você vai fazendo isso, vamos lá para o contexto da queda de Cosan. E aqui eu vou separar em 3 tópicos, tá? Primeiro, a sensibilidade de Cosan a taxas de juros. Segundo, a compra da Vale. E terceiro, os resultados recentes. Presta muita atenção em cada um desses, começando pelo primeiro, né? A sensibilidade das ações da Cosan às taxas de juros futuras da economia. Bom, a Cosan é uma empresa bastante alavancada. Nos últimos resultados divulgados, ela reportou uma dívida de 22 bilhões de reais, bem acima dos 18 bilhões de reais do mesmo período em 2023. Essa é uma dívida com prazo médio de 6 anos, com expectativa de amortização somente depois de 2032. E com a recente elevação das expectativas das taxas futuras de juros, isso gera impacto aí nos juros a serem pagos pela Cosan. Não só para a Cosan, mas para várias empresas. Segundo ponto, tá? A questão da Vale. No começo desse vídeo eu comentei que a Cosan tem cerca de 4% de participação na Vale. Só que essa compra no ano passado, ela não agradou muitos analistas, que inclusive disseram que poderia ter sido um erro grave cometido pela companhia. Bom, por que isso? Vou pegar aqui o exemplo de um analista da Empíricos que chegou a citar que essa pode ter sido um movimento, uma compra muito ruim. Sem isso, de acordo com ele, a empresa poderia se desalavancar e pagar dividendos, só que não foi o que aconteceu, porque como a empresa usou caixa para comprar ações da Vale, a alavancagem aumentou ainda mais, o que prejudicou a companhia, tá? Só para contexto, essa compra na real não foi no passado, foi sim em outubro de 2022. E 18 meses depois, para rebalancear as coisas, a Cosan vendeu 0,22% dessa participação, o equivalente a 33 milhões de ações. Só que aparentemente essa pequena venda não contribuiu muito para a desalavancagem da Cosan. Bom, vamos então aqui ao terceiro ponto, tá? Os resultados mais fracos recentes. A Cosan não apenas atrasou a divulgação de resultados, como também reportou uma queda de 26% no EBITDA, levemente acima do que era esperado já pelo mercado. Na última linha, no lucro líquido, alguns analistas, como o pessoal do BBI, esperava que a empresa reportasse cerca de 578 milhões de lucro, quando o que ela reportou foi um prejuízo de quase 200 milhões de reais. Bom, coloca tudo isso na conta e o que a gente viu foi as ações da Cosan despencando, caindo cerca de 35% somente no acumulado desse ano. Não muda muito se você considerar os proventos, porque a empresa distribuiu muito pouco. Essa queda nos últimos 12 meses chega a 26%, o que faz com que a empresa tenha ficado meio que empatada aí nos últimos 5 anos, né? Apresentado uma alta de 22% das suas ações considerando dividendos. E a grande pergunta é, frente a esse contexto, queda nos resultados, queda no EBITDA ali 26%, mas uma queda ainda maior na cotação. Cosan ficou barata? Bom, essa aqui é a pergunta de R$1 milhão. Sei que tem gente que fala, ficou em cima do muro. Quando eu respondo esse tipo de coisa, porque o que eu falo aqui é que isso vai depender da tua estratégia. Para o Barça, ela tá barata, ele continua tendo ações da Cosan. Para BlackRock, tá barata, eles estão comprando ações da Cosan. O máximo que eu consigo falar aqui é o que a gente faz aqui no Clube do Valor. Para contexto, eu, Ramiro, sou gestor profissional de investimento, sou planejador financeiro, desenvolvi as primeiras estratégias aqui do Clube do Valor, uma empresa hoje com 128 pessoas, que ajuda investidores a tomarem melhores decisões. E as estratégias que a gente implementa aqui são as mesmas que eu ensino aqui para você. Dito isso, eu vou te revelar se a coisa está ou não bem posicionada nas nossas estratégias. Ou seja, indica o que nós estamos fazendo. Se a sua estratégia for diferente, você vai fazer uma coisa diferente. O importante é você ter uma estratégia. Essa é a bandeira que eu defendo aqui. Não quero me posicionar como o cara do mercado, tipo, ó, sigo a minha estratégia, o resto é furada. Eu nunca falei, nem vou ter a pretensão de falar isso. Mas como eu comentei aqui no vídeo, muitos investidores sequer têm estratégia. O cara não sabe porque ele tem coisa na carteira, ele não sabe se vai comprar mais, não sabe se vai vender, e aí não dá. Cara, sem estratégia ele nunca vai ter resultados, beleza? Olhando ali para a estratégia das ações mais baratas da bolsa, uma estratégia que eu não vou explicar aqui porque ela está explicada nesse e-book que está na tela. Volta e meia eu divulgo esse e-book de forma gratuita e você pode baixar ele aqui para entender quais são as 10 ações mais baratas da bolsa nesse mês. Uma estratégia que a gente testou no passado e trouxe resultados muito bons. O fato é que, de acordo com ela, a Cosan está na 49ª colocação. Não está nas 20 melhores ranqueadas. Então, a gente não compra essas ações. E se a gente aqui está atendendo um cliente que segue essa estratégia e chega com ações da Cosan na carteira, a gente vende ela. Embora a Cosan tenha crescido no ranking, né, porque a cotação caiu mais do que seu lucro operacional, ela continua longe de estar bem ranqueada, beleza? De novo, essa estratégia vai estar melhor explicada aqui no segundo link na descrição, nesse e-book totalmente gratuito. Bom, a gente não tem só essa estratégia. Você assistiu os vídeos dos últimos dias, parecia aqui com o André falando de uma estratégia nova de momento. Te adianto, a Cosan também não passa nessa estratégia. E os dividendos, amigo? Quem é fãzaço do Clube do Valor sabe que o cara aqui de dividendos se chama Felipe Almeida.
meu sócio, analista, CNPI, planejador financeiro também, o cara que me convenceu a gente a colocar essa estratégia no portfólio das estratégias do Clube do Valor. E na estratégia de dividendos a gente olha para essas três coisas que estão na tela: liquidez, consistência e dividend yield médio dos últimos 36 meses. E a Cosan, embora tenha consistência no pagamento de dividendos e uma boa liquidez, o seu dividend yield médio ele é baixo. Lembra que eu mostrei? A empresa usou muito dinheiro para comprar ações da Vale, em vez de se desalavancar, em vez de distribuir dividendos. Isso pesa para essa estratégia. Então, na máquina de dividendos, ela está na 63ª colocação. Em outras palavras, nas estratégias do Clube do Valor, ela não passa em nenhuma. Agora, na tua, é isso que interessa. O que mais interessa é você ter critérios claros para decidir quando comprar, quando manter e quando vender uma ação. E se você não tem critérios claros para isso, e já passou ali dos R$500 mil, você precisa apertar aqui e agendar uma sessão gratuita de consultoria de investimento. E se você quiser conhecer melhor a nossa nova estratégia de seleção de ações, um vídeo aqui com o André, CFA, nosso sócio, meu mentor no mercado financeiro, vou deixar aqui. Era isso, um grande abraço e até mais.